ouvindo, Dani? Sim, ó, estamos ouvindo bem. Ah, então tá bom, graças a Deus. Quero convidá-los para que a gente faça a leitura aqui da palavra no livro de 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8 e 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém, Jesus. Querido Pai, querido Senhor, querido Deus, obrigado, Jesus, por mais uma noite de vitória, por mais uma noite de bênção, de vida. Oh Deus, o privilégio de podermos estar na Tua presença aqui nesta noite, de podermos adorar o Teu nome através dessa live, juntamente com os nossos irmãos e irmãs aqui reunidos. Recebe nesta noite, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Vem falar conosco, Senhor, por Tua preciosa palavra e nos instrui, Senhor, segundo a graça grandiosa do Senhor. Abençoe cada irmão e cada irmã que irá ouvir esta palavra. Usa-me nas tuas mãos e tudo seja para a honra, glória, louvor e adoração do teu santo nome. Amém, Jesus. Irmãos, o maior objetivo do inimigo, ele não está dormindo, o inimigo não está descansando. O maior objetivo do inimigo são as nossas almas, é nos manter em cativeiros, né? Então, o desejo do inimigo é que cada um de nós estejamos presos dentro de uma prisão. É a prisão do medo, a prisão da ansiedade, a prisão dos desejos carnais, né? Ele tem diversas formas de fazer com que nós vivamos em cativeiro, né? Então, ele é um estrategista e sempre que ele não alcança o seu objetivo, ele muda de tática. Tá? Então, assim, por isso a Bíblia diz assim, vigiai e orai em todo o tempo, porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, a palavra de Deus, ela nos dá esse alerta. E isso não é brincadeira, né, irmãos? E a gente precisa vigiar, né? E rejeitar as suas tentadoras propostas, porque algumas propostas dele soam ao nosso ouvido como uma canção, se nós não estamos vigiando. Porque algumas propostas do inimigo, elas são, assim, parecem ser muito boas, mas a Bíblia diz que o fim delas é abismo. Né? Então, nós precisamos ter completa vigilância. E eu queria, nesta noite, falar de dois meios. Por dois meios de táticas, o diabo ele tem lutado nos nossos dias. A primeira arma chama sedução, a primeira tática chama sedução, a segunda, ameaça. Ele seduz, e se a gente não cai na cilada dele, ele ameaça, né? E aí ele age desta maneira. Então, a gente precisa ter, nos nossos dias, em todo tempo, todo tempo a Igreja de Jesus precisou andar debaixo dessa palavra, debaixo dessa autoridade que Jesus nos dá. Porque também está escrito, na igreja, irmãos, lembrem-se, está escrito, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Né? Então, Deus estava preparando o seu povo lá no Egito. A gente vai lá no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, né? A gente vai fazer algumas menções e mostrar a maneira como ele age, né? Lá no comecinho, Deus estava preparando para o seu povo. Ele mesmo disse, uma terra que mana leite e mel. E que não era o Egito, porque o contrário disso é o Egito. O Egito era o lugar onde eles eram escravos, onde eles eram cativos, onde eles viviam uma vida de escravidão. E por mais que soe bem, como a gente lê na palavra, que os israelitas disseram: lá nós tínhamos carne,
Lá nós tínhamos alimentação, lá nós não sofríamos sede, nós não sofríamos perseguição como a gente está passando aqui no deserto. Isso é um godo, porque, na realidade, assim, nenhum escravo vive bem. Nenhum escravo é tratado a pão de ló, né, como se chama. Nenhum escravo é bem tratado. Ele é maltratado. Por isso ele é escravo. Se ele fosse bem tratado, ele seria, no mínimo, funcionário. Mas porque ele é escravo, então ele é explorado. Né? A mão de obra dele é explorada, a vida dele é explorada. Então, por isso eles eram escravos, eles não eram bem tratados, eles não tinham regalias, eles só tinham obrigações a fazerem. E era uma mão de obra gratuita para os seus senhores. Né? Essa mão de obra não custava nada aquelas pessoas que escravizavam os judeus. Então, Deus chamou o seu povo para levá-los a uma terra que mana leite e mel. E aí está toda aquela luta, e Moisés vem batalhando uma luta grande. E aí eu quero mostrar, irmãos, primeiro aqui em Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Presta atenção, a Bíblia diz assim: Então chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Então, o que o inimigo usou? Qual armadilha ele usou? A armadilha de, olha, não vai onde Deus está mandando você ir. Fica aqui. Eu dou liberdade para vocês cultuarem a Deus aqui no Egito. Mas não era o Egito. Deus tinha chamado o povo para levá-los a uma terra que mana leite e mel. Né? Essa era a promessa de Deus. Então, notem, irmãos, como o inimigo luta para tirar da nossa mente, para tirar do nosso coração aquilo que Deus fala, a palavra de Deus verdadeira. Então, desde o princípio, lá quando ele foi tentar Adão e não conseguiu, ele não conseguiu, aí ele mudou de tática, ele vai em Eva, ele seduz Eva ao pecado, olha, Deus falou, quer dizer, ele muda o versículo e engana Eva, ela vai, engana o homem, e aí eles caem no pecado. Então, irmãos e irmãs, a gente precisa sempre estar atento, porque não é porque a gente venceu uma batalha, ele já desistiu. Ele não desiste, ele muda a tática, ele vai mudar a maneira, né? Ele vai tentar de outra maneira. Não deu certo assim, ele vai tentar de outra maneira. Então, note bem, primeiro, o chamado de Deus é para levá-los à terra prometida. O inimigo oferece para que eles fiquem no lugar onde eles estavam, que era o Egito. Tá? E o Egito simboliza o mundo, irmãos. O Egito simbolizava para eles a opressão. Como é que eu vou me converter e vou viver no mundo? Como é que eu vou entregar minha vida a Jesus e vou viver da mesma forma que eu vivia quando eu estava no mundo? Era essa a proposta dele. Então, não, Daniel, você se converteu, não tem problema, não. Pode continuar lá no bar, pode continuar tomando seus tragos aí, isso não importa. Tá? Essa é a sedução do inimigo, porque Jesus veio transformar a nossa vida. Porque para deixar do jeito que você era, Jesus não precisava morrer na cruz. Ele veio para te transformar, para me transformar, para transformar a nossa vida. Né? Então, veja como ele ataca. Então, fica aqui no mundo, simbolizando, fica aqui na opressão, onde eles viviam oprimidos. Então, Jesus nos tirou do mundo, Jesus nos livrou da opressão dele. Nós estamos livres, nós estamos libertos. Não voltemos para o mundo, não fiquemos no mundo, irmãos. Vamos para onde o Senhor está nos levando. Ele está nos levando para uma terra prometida, para uma terra que mana leite e mel, e que nós estamos caminhando para essa nova Canaã, para a glória do nome de Jesus. Aí a gente vai lá para o Êxodo 8, 28. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Então,
Vejam a tática do inimigo, irmãos. Primeiro, quer dizer, fica aqui, não deu certo. Então, não vá longe, fica aqui, perto. Fica aqui, perto. Né? Para que vocês sacrifiquem ao Senhor. Fica por aqui. Quer dizer, então tem toda uma conotação, ele não está impedindo o sacrifício, ele não está impedindo do povo ir, mas o inimigo não quer que a gente vá onde Deus mandou. Ele quer que a gente desobedeça a Deus. E a desobediência é pecado, igreja. Por isso ele luta para a gente desobedecer. Porque a desobediência é pecado. E a ordem de Deus era que eles saíssem de lá. Deus ia levá-los. Deus levou-os a uma terra prometida. Mas o inimigo tentando, ele disse, eu vou deixar vocês irem para sacrificar ao Senhor, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus. Né? Parece lindo isso. Mas onde? No deserto. Não é, o nosso lugar não é no deserto, irmãos. Deus já nos tirou. Às vezes nós passamos lá, porque o deserto para nós hoje simboliza quando nós estamos em provas, quando nós estamos passando por alguma prova. Né? A gente está atravessando um deserto, mas o deserto não é o lugar do crente ficar. O crente passa pelo deserto, ele não fica no deserto. Né? Ele só passa. E a intenção do inimigo era que eles ficassem ali perto. Porque assim, a proximidade não seria perigosa. Né? Israel estaria vulnerável, mais ou menos o que hoje é falado, que a igreja deve amar o mundo, mas não deve se conformar com seus costumes, que a igreja precisa ter cuidado, porque o mundo é perigoso. A igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. O mundo não pode estar na igreja. E aí a gente pode fazer um comparativo disso. Assim como o barco está na água, mas a água não pode estar no barco. Porque se a água entrar no barco, o barco afunda. Se o mundo entrar na igreja, o mundo afunda, a igreja afunda. O mundo destrói. Porque o mundo vem cheio das coisas ruins, cheio das coisas perversas, cheio das coisas que não agradam a Deus. Por isso o Senhor nos tirou do mundo. A gente não pode trazer o mundo para a igreja. A igreja não pode estar na proximidade. Esse era o desejo de Faraó. O diabo usando o Faraó, quer dizer, não vá longe, fica aqui perto. Como é que nós vamos ter proximidade com as coisas erradas que nós fazíamos antigamente? Nós precisamos estar distantes delas, longe delas, fugir de toda aparência do mal, fugir de tudo aquilo que soa, que cheira pecado, que aparece pecado, aquilo que tem forma de pecado. A igreja tem que ter o cuidado de fugir, porque o mundo jaz no maligno e nós não somos do mundo. Então, assim como a igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja, e aí eu fiz essa analogia, né? Assim como o barco está na água, mas a água não pode estar no barco. Então, que assim nós vivamos para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. E aí vamos para Êxodo 10, 11, que está escrito assim: não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste, e foram expulsos da presença de Faraó. Então, em todo tempo, Moisés está vigilante, Moisés está atento, Moisés está sendo guiado por Deus. E aí ele diz, olha, não vai ficar nada, nós vamos levar as mulheres, nós vamos levar as crianças, nós vamos levar tudo, não vai ficar uma unha aqui. Moisés está muito firme ali nessa convicção, e ele diz assim, então deixem os jovens. E eu quero falar uma coisa, irmãos, que eu me preocupo bastante. Nós que somos pais, nós temos uma obrigação. Porque quando os nossos filhos nascem, quando a gente está na igreja, Daniel, ele veio, os filhos já tinham nascido,
Mas esses dias mesmo nós oramos pela filha da Letícia, do Cauê, pela filha do André, da Maiara. A gente não apresenta crianças como determina a lei, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Mas, às vezes, assim, os pais anseiam, e devem ser assim, ansiar para que apresente, para que a igreja apresente seus filhos a Deus, né? Não da maneira como era no Velho Testamento, mas a gente ora, como nós temos feito na igreja, abençoamos a criança, abençoamos os pais, pedimos que Deus apresentar nossos filhos a Deus. Mas deixa eu fazer uma pergunta para todos os pais e mães que estão me ouvindo agora. E você, está preocupado em apresentar Deus aos seus filhos? Porque nós apresentamos as crianças a Deus e eles vão crescendo. E nós temos apresentado Deus aos nossos filhos. Nós temos lutado para que eles estejam na igreja. O intuito de Faraó foi deixe jovens. E tem tanto irmãos, eu já vi tantas vezes, irmãos. Ah, mas eu fico com dó do meu filho. Todo domingo vir à igreja. Todo domingo estar no culto. Irmãos, eu vejo, a gente tem visto esses dias, tem sido notícia, a Cracolândia. Eu acho que a pior dor de um pai é ter um filho ali, é ter uma filha ali. Ele é um zumbi, é um morto. Aquilo sim é fardo pesado. Culto não é fardo pesado. Congregar não é fardo pesado. Fardo pesado é o mundo. Fardo pesado é uma mãe ter que visitar o filho na penitenciária. Fardo pesado é ver o teu filho na droga. Fardo pesado é você deitar sábado à noite e o sono não vem porque você não sabe onde o teu filho está, com quem ele está, o que ele está fazendo. Deixa os jovens. Foi a proposta de Faraó para Moisés. Moisés disse: eu não deixo nada. Cuida da tua família. Consagre tua família a Deus. Consagre tua família a Jesus. Fala para os teus filhos: domingo nós temos um compromisso com Deus. Leva-os. Você é o cabeça da tua casa. Você é aquele responsável. Você é o responsável em ter a tua casa na presença de Deus. Você é o sacerdote da tua casa. Nós, pais, somos os sacerdotes das nossas casas. Não abra mão dos teus filhos, não, como Moisés não abriu mão dos jovens israelitas. Moisés não abriu mão. Deixa os jovens. Não. O deserto é desgastante. O deserto, eles vão caminhar no deserto. Deixa eles aqui. O Egito tem tanto prazer para oferecer para eles. O mundo tem tanto prazer para oferecer para os nossos jovens, mas não deixe teu filho no mundo. Porque quando ele for grande, quando ele for maior, ele não vai se esquecer dos simples. Mas eu vejo com tristeza, muitas vezes, os filhos dos irmãos, os filhos das irmãs não estão na igreja. Eu oro, eu peço a Deus, mas exerça o teu papel de pai, de mãe. Tá? Fale com eles, mostre isso a eles. Apresente Jesus. Não adianta nós só apresentarmos eles ao Senhor, nós precisamos apresentar o Senhor a eles. E Moisés teve esse cuidado, não vai ficar. Os jovens irão conosco. Faça os teus filhos acompanharem vocês. A igreja não é castigo, não. A igreja é bênção. Eu cresci na igreja. Meu pai nos levou. Eu não me arrependo, não. Eu glorifico a Deus. Eu andei perto de muitas coisas
e Deus me deu livramento. Eu preciso ir para o fim aqui, mas eu quero ir falar aqui por último. E não será assim, né? Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. Aí vem a ameaça, né? Aí eles foram expulsos da presença de Faraó. Então ele age seduzindo e age ameaçando. Mas ele não vence, porque maior é os que estão conosco. Para encerrar, irmãos, Êxodo 10, 24. Então Faraó chamou Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem as vossas ovelhas, as vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Então, parece que ele está bonzinho agora, né? Não, pode ir todo mundo, até as criancinhas, mas fiquem aqui os animais, fiquem aqui as riquezas, fiquem aqui os valores. E eu quero perguntar para a igreja hoje: onde estão os nossos valores? Estão no mundo ou estão na igreja? Estão conosco aqui ou a gente tem valor só nas coisas do mundo? Ele queria que ficasse os animais. Presta atenção, parece que não é nada, né? Ah, mas poxa, por que Moisés é tão ruim, né? Devia deixar só umas vaquinhas. O que é isso? Só uns boizinhos, só uns cabritinhos, só umas ovelhinhas, deixa lá. Não abre mão de nada. É assim que o mundo quer que a igreja age. A igreja não pode abrir mão dos seus valores. Os valores dados por Deus a nós, nós somos os responsáveis em preservá-los. E Moisés não abriu mão de nada. Nada. Porque como é que eles ofereceriam sacrifícios se não tivessem animais? Naquele tempo, era por meio de sacrifício. Então, eles estariam impedidos nas suas orações. Quando a gente deixa os nossos valores, nossas orações são interrompidas. Nossas orações não são ouvidas. Nossas orações não são respondidas. Meditem nisso, meus irmãos e minhas irmãs. E sejamos o Moisés da nossa casa. Sejamos o Moisés da nossa igreja. Não vamos abrir mão de nada que Deus tem nos dado, de nada que Deus nos deu para conquistarmos. É nosso. Vamos lutar, vamos batalhar. Obrigado, irmãos. Perdoem, eu passei de orar. Desculpa, meu irmão. Perdão, meu amigo. Fiquem com Deus e vamos orar juntamente com